Fala empresário, fala empresária, estamos começando nosso primeiro MacaCast, um podcast aqui focado para vendedor, vendedora, para você que tem um time comercial. Meu nome é Caio Vasconcelos, já trabalho com venda há mais de 5 anos e estou aqui com o meu sócio, Marcos Jordan. Isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao MacaCast. Vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente vai trazer hoje, vamos falar muito sobre vendas, processo de vendas, tá? Eu tenho aí mais de 10 anos de experiência na área comercial. Então, a gente vai trazer muito conteúdo de valor, né? De fato, o que é testado no campo de batalha, porque é aquilo, né? Vendas é compromisso. E esse aqui é o Matheus, vou deixar ele se apresentar aí agora. Fala, Matheusão. Fala, pessoal, eu sou o Matheus Marcos, sócio do Caio, do Marcos. Sou formado em engenharia mecânica, ajudo muito na parte de processos, da análise de dados. Então, a gente está construindo uma empresa realmente para fazer a diferença para o seu negócio, para você ter um crescimento sustentável e você saber o que você deve mudar no seu time comercial, mudar até mesmo nos seus processos para você escalar suas vendas. Legal, isso aí, pessoal. E para você que ainda não conhece a gente, todos nós aqui somos donos de agência, somos donos de empresa, temos empreendimentos, já ultrapassamos a marca de faturamento de 1 milhão, 2 milhões por ano aí. E a gente está aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês, para mostrar o que realmente fez a diferença, o que realmente faz a gente vender todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Então, Marcão, queria até ver com você, cara, o que é a Maca 6, cara? O que o pessoal pode esperar desse projeto novo? Vamos lá. Primeiro que eu e o Matheus, nós já éramos sócios, né? Num outro empreendimento nosso. E qual que é o incentivo ali de começar a Maca, né? Como nós temos um relacionamento, a gente troca muita ideia, temos amizade, né? E a Maca, ela surgiu na realidade de uma conversa entre nós, focada em solucionar as dores que os nossos clientes, nos nossos outros empreendimentos em comuns, já tinham. Que era o quê? Na área comercial. Então a Maca, ela surge não com o intuito de, vamos criar uma empresa focada em venda, aceleração de negócio. Ela surgiu primeiro com a ideia de, cara, os nossos clientes, eles precisam desse acompanhamento. E a gente vê o quanto o comercial das empresas são ineficientes. Contratam errado, não sabem treinar, não tem dados, não tem métrica, não tem um time de fato de vendas. Tem um atendente. Então a Maca, ela surge justamente para solucionar a dor que os nossos clientes já tinham, né? Que foi com o intuito justamente ali de ajudar essas empresas, e aí a gente vê uma oportunidade ali. E você trouxe um bom ponto, né? Que a Maca surgiu para resolver uma dor que a gente tem no mercado, que é empresa contratar tirador de pedido. Com essa demanda nova aí de Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, o pessoal só está acostumado a receber lead. Então recebe lead e acha que tem que comprar porque tem que comprar. Mas na verdade eles esquecem de vender. Porque o ideal aqui é a pessoa contratar um bom vendedor. E vendedor, ele quebra objeção, ele faz follow-up, ele recupera a venda perdida, ele vende para o cliente do seu concorrente. Então assim, a Maca veio para ajudar você a vender mais, para fazer você aumentar a sua taxa de conversão. E até queria ver com o Matheusão. Matheusão, a gente fala muito de vendas aqui, mas você é o cara da organização. O quão é importante um setor comercial estar organizado, estar bem estruturado, com seus playbooks ali? O que você diz aí para o empresário que está começando do zero o seu time comercial? Pois é. É igual o Marcos, você trouxe, o pessoal hoje está muito acostumado em querer entrar no marketing digital para gerar leads, mas esses leads chegam no setor comercial e a pessoa não tem o mínimo de preparação de processos, de relacionamento, de entender o que o cliente realmente quer, de você ter o produto ideal para o seu cliente, para você vender para ele. E o processo comercial é justamente você organizar a sua estrutura de negócio em relação ao que você está oferecendo, em relação a você compreender qual que é o seu cliente, o que ele está buscando, ter produtos diferentes na sua esteira de produtos, e a partir da sua estruturação de negócio, você cria os seus playbooks de vendas. O que é o playbook de venda? É você ter um processo operacional padrão de treinamento para sua equipe, conforme você for crescendo, em que nele você vai ter a jornada de venda do cliente. Então, é o direcionamento de você se relacionar melhor com o cliente e conseguir aumentar as suas taxas de conversão, né? Sim, você falou da esteira de produtos, até queria entrar nesse ponto aí. Como é que a gente poderia definir uma esteira de produtos, né? Para o cliente ali que está começando, que tem um único produto. O que é uma esteira de produtos? Como é que ajuda ele ali?
Show de bola. A esteira de produtos, ela é importante porque nem todos os produtos que uma empresa tem serve para todos os clientes. E aí depois a gente vai entrar um pouco em ICP ali, que o Matheus vai contextualizar um pouco mais. Mas a esteira de produto, ela serve tanto para que você tenha uma barreira de entrada mais baixa, para que esse cliente ele comece comprando um lápis. Daqui a pouco ele comprou o lápis, ele viu que o lápis é bom, que né, a ponta é boa, fazendo uma analogia, né? Depois ele compra um estojo de canetinha. Depois ele chega num ápice de comprar tintas para ele pintar um quadro robusto. Então, vamos imaginar a esteira de produtos nesse sentido. Se o teu produto é novo no mercado, se a tua empresa está começando agora, ou já tem uma empresa há bastante tempo, você precisa de uma esteira para que você tenha uma barreira de entrada mais baixa, com custo mais baixo de um produto, e você consiga ir avançando esse cliente. Então, é uma primeira experiência onde você tem uma entrada e aí você tem uma continuação de outros produtos mais robustos, mais técnicos, mais personalizados, para que assim você consiga manter um LTV também de um cliente, né? Então, a esteira de produtos ela é essencial. Se você hoje tem um único produto, fatalmente você não vai conseguir perdurar muito tempo no mercado. Porque é justamente isso. A esteira de produto, ela faz com que o seu cliente tenha uma barreira de entrada mais baixa e que você consiga vendendo outros tickets, personalizando aquilo para aquele cliente. E isso impacta tanto para uma venda mais barata quanto para uma venda mais cara, né? Porque a pessoa que só tem um produto, ela também não consegue agregar mais para o seu cliente ali da base. Porque, às vezes você vendeu o seu serviço ali pra ele, mas na verdade ele tá precisando de mais coisa. E ele só não tá comprando de você porque você não tá oferecendo. Porque você não tem um produto high ticket, um produto que te traz mais lucro. E a mesma coisa, às vezes o Matheus tá pronto pra comprar. Só que ele quer conhecer um pouquinho mais da sua empresa. Ou seja, ele quer comprar algo mais barato, algo com valor menor agregado ali. Pra quê? Pra que ele faça assim, deixa eu sentir como é que é essa empresa. Deixa eu ver se eu posso confiar. E aí você vai fazendo um processo de upsell. E até por isso que é importante a gente definir o nosso ICP, quando a gente fala assim, né? Qual que é o nosso cliente ideal? Como que a gente pode encaixar cada produto para cada tipo de cliente? Criar uma jornada desse cliente dentro da nossa empresa. Porque não adianta a gente só querer vender. A gente tem que criar uma jornada lá dentro, para que ele vá evoluindo até chegar no nosso produto high ticket, que é o produto que gera mais lucro, que gera mais demanda, que deixa você mais confortável. Então eu queria entender com vocês, como é que a gente pode definir um bom ICP? O que é o cliente ideal? Como é que uma empresa pode definir esse tipo de cliente? Existem técnicas que você olha para o seu negócio e realmente estuda. E realmente, com a sua experiência, você vai colocando isso no papel para você compreender o produto que você tem e como que você pode vender esse produto. Um exemplo, trabalhando essa parte de cliente com os produtos que você pode oferecer no nicho de estética, por exemplo. Quem que é o cliente ideal do nicho de estética? É uma pessoa que quer emagrecer, que está insatisfeita com o próprio corpo, que não tem autoestima, que quer investir no seu emagrecimento, porque, querendo ou não, o nicho de estética tem um valor agregado em relação à venda, né? Normalmente uma consultoria ou então um programa de emagrecimento costuma ser caro. Então, não é qualquer pessoa que também tem o potencial de comprar. E o ICP é justamente você entender o que esse cliente está precisando ali, qual que é o nível desse cliente, normalmente, o que ele faz, quais são os hobbies dele, para você saber direcionar e focar até mesmo a parte comercial e investir tempo para você conseguir vender para essa pessoa. Porque o comercial e o marketing, ele amplia a visão do seu negócio e o ICP vai determinar, essa pessoa aqui é a pessoa ideal para eu executar um processo de venda para ela. E aí uma pessoa chega no nicho de estética, ela quer fazer um procedimento X, e aí você tem que compreender, poxa, o procedimento X faz sentido para ela, a esteira de produto vem justamente para isso. Eu tenho 10 procedimentos diferentes para emagrecimento. Aí você marca uma avaliação com essa pessoa, chega lá, tem todo o processo comercial, o processo de venda, a persuasão, que depois a gente pode comentar um pouco mais, mas aí você identificou, poxa, esse produto aqui faz mais sentido para ela. E às vezes ela tem um potencial de compra menor, você pode vender o produto de entrada, umas 3 sessões, para ela sentir como que vai ser. Posteriormente, você consegue ligar, olha, esse outro produto aqui, logo depois desse aqui, você consegue ampliar os resultados ou manter o resultado ao longo do tempo. Ou então, se o cliente ele já está com
poder de decisão, já tem confiança no seu serviço, você já pode vender o seu produto com um valor agregado maior, um produto high ticket, esse programa mais completo, que aí vai ser como se fosse um projeto de emagrecimento. E aí vira uma venda extremamente personalizada, né? Exato. A pessoa vende indicação, a pessoa vende um anúncio, vende, independente do canal de aquisição que ela venha, ela chega lá, ela é tratada de maneira personalizada. Dá até uma sensação melhor de estar contratando. Você não está dando um Ctrl-C, Ctrl-V de proposta. Está chegando lá e fala assim, não, isso aqui, esse é o seu momento. Você tem que contratar esse produto aqui. Quando você fazer isso por 3 meses, aí você está pronto para o próximo passo. Então dá realmente uma sensação de projeto, de evolução, né? Porque pelo menos eu gosto muito da ideia do checklist, né? O dia avançando, dando checklist. Minha produtividade aumenta muito. Então, pensando do lado do cliente também, ele avançando cada etapa dentro da sua empresa é uma sensação boa também. Assim, pô, já avancei 3 meses com eles aqui, já fiz isso, isso e isso. Pô, agora eu tô indo pro 4º mês, agora eu tô fazendo isso, isso e isso. Então, acho que é legal essa ideia de definir o ICP para cada etapa de produto que a gente vai vender. E é importante, né? Ainda falando um pouco mais de ICP, a gente chega numa conclusão também que é o seguinte, né? Você definir essa persona para quem que você quer vender faz todo sentido até para facilidade dos produtos que você vai montar, né? Da comunicação que você vai ter, né? Porque, vamos pegar um exemplo aqui, um psiquiatra, né? Ele vai lançar um infoproduto para solucionar dor de psiquiatras ou de psicólogos. Então, qual que é o lance? Quando ele define muito bem ali para quem ele vai falar, né? Que ele vai falar para profissionais, psiquiatras e psicólogos. Ele já tem que ter essa comunicação já ajustada, porque senão ele vai pegar a pessoa que não é um paciente, né? Enfim, aí ele não consegue definir muito bem. Então a definição da ICP, ela serve até mesmo para você produzir bons materiais de marketing. Exatamente. E vender para o cliente que não é o ideal, suja a base também. Porque se você coloca uma pessoa dentro da sua empresa que não se encaixa para receber os serviços, para utilizar os serviços, você se queima sozinho. Porque ali a pessoa não vai aproveitar o máximo que pode, ela não vai ter bons frutos, ela não vai ter resultados. E o que acontece? Você, ganancioso, quis vender para uma pessoa que não faz parte do seu ICP, do seu cliente ideal, e aí o que ela faz? Ela fala mal da sua empresa, ela critica você. Então, dessa maneira, é importante definir o ICP por quê? Com os clientes ideais dentro da sua base, você gera bons resultados. Com bons resultados, você gera prova social você gera indicação. Com clientes ruins, você gera caixa no curto prazo, mas gera avaliação negativa. Uma avaliação negativa vale por 10 positivas e você se queima no mercado. Então, o ideal é sempre definir esse cliente ideal aí para você poder fazer trabalhar e também ajudar os vendedores, né? Porque fica mais fácil para o vendedor ali quando ele sabe quem é o cliente que ele quer vender. E até migrando aqui para a parte de vendas... Só para poder pegar mais um ponto ainda disso aqui, porque a gente tá falando de ICP, definição, a importância do ICP. Fala uma atribuição que define um ICP, fala outra atribuição que define ICP, e eu falo mais uma aqui. Só para o pessoal conseguir entender como que você define o ICP. Para mim, o ICP, o primeiro passo que eu defino dentro do nosso escritório, que a gente tem outra empresa, é número de vendedores. Para mim, é muito importante saber quantos vendedores ele tem no time, para eu saber qual serviço eu posso agregar para ele. Show de bola. E você? Não sei, talvez a necessidade do cliente, o problema que ele está procurando a solução, se é realmente o que você pode oferecer dentro do seu produto, porque o que você está vendendo tem que estar alinhado com o que o cliente está buscando também. Com certeza. E aí é um ponto, né? Porque muita gente, para poder vender, vende algo que o cliente não precisa. E aí, pensando em uma outra atribuição de ICP também, eu acredito que a faixa etária dessa pessoa é importante para você entender, e faturamento. Então, eu acredito que seria um ponto legal aqui pelo pessoal, pelo menos, começar a desenhar isso em casa. Por exemplo, lá no escritório, a gente trabalha com muitos advogados. Então, tem muito advogado com faturamento de 10 mil, 15 mil, até advogado de 120 mil reais que está faturando lá mensalmente. Só que é difícil você mensurar, no nosso caso ali, o faturamento de um escritório de advocacia. Porque ele tem muito contrato, e até recebe no sucesso. Então, hoje, uma regra que a gente usa lá é número de contratos fechados por mês. Então, um advogado que fecha a partir de 8 contratos por mês já está apto a receber o nosso serviço, porque ele já tem um volume de entrada. Então, essa também é uma característica que a gente usa, porque a gente pode ir adaptando. Quis usar esse exemplo para mostrar que não só o faturamento é uma regra de poder aquisitivo, mas pode ser volume de contrato fechado, volume de lanches vendidos, pode ser volume de procedimentos vendidos no mês, porque às vezes o ticket médio de cada um muda, só que o volume a gente consegue também compensar, seria uma alternativa. Show de bola, perfeito.
Aí eu queria entrar agora no assunto de vendas. A gente falou do cliente ideal. E o Projeto Marca, ele vai ajudar os nossos clientes, os nossos próximos parceiros a definir o seu cliente ideal, a como deixar isso bem claro para o time, a como filtrar qual cliente vai trazer para dentro da empresa. Porque a ideia não é você vender para todo mundo, mas é você vender da maneira correta, vender bem. Porque isso ajuda no LTV e tudo mais. Então eu queria entender com vocês, uma estrutura de vendas, um time de vendas. Qual que é o ideal? Qual que é o cenário ideal para você montar um time de vendas dentro da sua empresa hoje? Show de bola. O cenário ideal para você montar um time de vendas dentro da sua empresa hoje, o primeiro passo é ter demanda para isso, né? Não adianta você querer contratar um SDR, um BDR, um closer, enfim. Então, a primeira coisa é você gerar essa demanda, tá? O que eu mais vejo muitas das vezes as pessoas fazendo? Contrata, enche de pessoas dentro de uma empresa e não tem uma boa atração de clientes, uma boa atração de marketing, não tem volume para aquilo. Isso faz com que seu time fique ocioso. Então, uma estrutura ideal ali seria um BDR, um SDR e um closer ali para você poder dar um direcionamento. Então, explica aí pra galera o que é o BDR, o que é o SDR e o que é o closer, né? A gente tá falando de cenário que eles não entendem o que são essas siglas. Tenta falar o português mineiro aqui, bem simples aqui, nós pega no jeito. Show de bola. Vamos lá, o BDR. BDR geralmente é o cara que faz um trabalho mais de montagem de lista. Ele trabalha em outbound. Então, qual que é a diferença do outbound pro inbound, né? Então, ele vai montando lista, é algo que ele faz uma captação mais fria, né? O SDR já é o perfil do atendente, né? Vamos se chamar assim, que ele faz o recebimento de leads que vem através do inbound. O que é inbound? Leads que vêm do tráfego pago, enfim, leads em alto volume, né? Então ele faz a tratativa dessa lista, ele entra em contato com esses clientes, ele pergunta as informações, vai buscar o ICP ali, se é o cliente ideal para poder marcar uma reunião, para poder marcar uma avaliação. Então o SDR é o cara que trata essa lista, entra em contato com as pessoas para direcionar para o closer. O que o closer faz? O closer ele é o responsável por materializar todo aquele trabalho do marketing, do BDR e do SDR. Ele é o responsável pela venda. Então é muito importante você ter um closer bem treinado, um closer de alto nível, que é o que a marca vai entregar aí para os nossos clientes aqui. Então a gente poderia falar que se sua empresa não tem um closer, você está perdendo venda, você está desperdiçando lead ali. Com certeza, porque fato é, se você já recebe leads de marketing, um SDR e um closer, ele é extremamente importante, né? Você precisa ter alguém ali destinado a cada função. E o interessante é que são 3 funções diferentes, né? É claro, cada empresa vai ter a sua quantidade necessária de acordo com o momento dela. Exatamente. Mas por que 3 funções diferentes? Quando uma pessoa entra em contato em busca de seu serviço ou em busca de seu produto, dentro da fase comercial, existem processos que melhoram tanto a experiência do cliente quanto essa jornada de compra. Então, o BDR ele vai se especializar dentro desse processo de captação em fazer o melhor nessa função. O SDR vai se especializar em fazer o melhor na função de relacionamento. E o Close, ele vai se especializar em realmente fazer uma boa venda, trazer a apresentação melhor para a empresa, conseguir vender alto ticket ou médio ticket. Então, é muito importante que, caso a empresa já tenha uma estruturação comercial, que seja segmentado essas 3 áreas, porque cada um vai fazer o que deve ser feito no momento certo em que o lead está na sua empresa. E todas as áreas são interligadas. Então, a comunicação interna da empresa tem que estar muito assertiva, né? É um time comercial, mas o comercial é um só. Então, o lead, ele está passando por vários processos, mas o lead é um só. Então, se ele passa pelo BDR, depois pelo SDR, depois pelo Close, e parece que são 3 empresas diferentes, ele fica confuso e muitas das vezes pode perder venda por conta disso, né? E eu concordo muito com o que você falou da importância de ter cada pessoa na sua função. Porque se você colocar uma pessoa para montar lista, para qualificar lista e para fazer venda, ela não faz nenhuma bem feita. Exato. Ela fica patinando o tempo todo. Ou seja, quanto mais vezes você repete um processo, melhor você fica nele. Então, se o SDR tem a função de qualificar leads, ele vai entender quais são as melhores perguntas para ele poder qualificar, qual a melhor maneira dele fazer a abordagem, qual a melhor maneira de ligar, mandar mensagem, vai determinar um fluxo de cadência ali, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas tem um outro ponto que eu acho super interessante, que é a empresa tem uma linguagem só. E como é que a gente consegue isso? Com a implementação de CRM.
Quando a gente tem um CRM, a gente consegue fazer que o BDR, o SDR, o Closer e até mesmo o time que vai entregar o produto tenha a mesma linguagem. Porque ele sabe tudo que foi conversado, quais são as dores que os clientes têm, e até mesmo para ajudar o cliente, né? É chato você ficar repetindo toda a informação para todo mundo da empresa. Aí o Marcos me liga, eu falo uma história para ele passa pro Matheus, que não sabe nada, me liga e faz a mesma pergunta. Ou seja, não faz frente única. Então, o CRM ajuda muito nisso. E aí eu queria entrar nesse assunto com vocês, o quão importante é ter um CRM dentro da sua operação. Show. O CRM, ele tem um pipeline, né? Em questão da jornada do cliente dentro desse setor comercial. Uhum. Eu acho que o Marcos pode contextualizar melhor essa parte, mas o ponto mais importante do CRM, na minha visão, é esse poder de organização e a visão que o CRM traz para o seu negócio da sua área comercial. Sim. Então, você consegue ter métricas e dados, tanto de taxa de conversão de acordo com o funil, que a pessoa entra no primeiro relacionamento, depois você pode mandar um orçamento, depois fazer um agendamento, enfim, cada empresa vai ter o seu processo operacional ali, né? E o CRM vai trazer dados e métricas para você entender os dados do seu negócio. Muitas das vezes existem sim métricas gerais de mercado, mas o seu negócio é único. Então você precisa entender a métrica do seu negócio para você mexer e adaptar o seu processo, otimizar o seu processo para você ir melhorando. E o CRM traz justamente essa visão de você poder trazer estratégias para aperfeiçoar todo o seu crescimento ali em relação à jornada do cliente comercial. E muitos donos de empresa não têm os dados do seu time comercial. A única coisa que eles olham é número de vendas no final do mês. A venda, gente, quando você tem um processo, ela é previsível. Você não precisa se preocupar com o número de vendas, porque vendas é a última etapa do funil. Você tem que preocupar com quantas reuniões foram agendadas, quantos contatos foram feitos, quantos clientes chegaram para você na base, quantos clientes não participaram da reunião. São dados que vêm antes. E a única maneira que tem hoje de você ter todos esses dados é implementando um CRM. Com essa visão Kanban que o Matheus trouxe aí do pipeline, você consegue saber exatamente quantas pessoas percorreram. Onde é que está meu gargalo? Eu estou chegando muito lead e marcando pouca reunião, ou estou marcando muita reunião e eles estão comparecendo pouco? Como que você vai saber disso? Vai perguntar para o seu vendedor? Ele vai ter que lembrar de tudo durante 30 dias? E quando você quiser comparar o mês de janeiro desse ano com o mês de janeiro do ano que vem? Como é que você vai fazer essa comparação? Você vai ter que lembrar? Ou seja, o CRM está aí para ajudar. E existe hoje várias ferramentas de CRM que ajudam até na parte de automação, né? Fazendo o primeiro pré-atendimento ali. Imagina, você tem um sistema que responde para você 24 horas por dia, que você pode passar o final de semana e estar respondendo seus leads. Até queria ver isso com o Marcos. Marcos, qual que é a importância, cara, de responder rápido o lead que chega? Não, eu vou trazer isso aqui, mas eu quero falar uma coisa que é o seguinte: aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Uhum. Então, se você não consegue hoje organizar a estrutura comercial da sua empresa através de um CRM, você nunca vai conseguir otimizar nada. Porque não adianta você investir mais em marketing, investir mais em tráfego, colocar a estrutura comercial se você não consegue ler aonde está o problema. Então, é a famosa taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Vamos supor que você precisa investir R$100, trazer 100 clientes para dentro do seu WhatsApp, e esses 100 clientes, você agenda 50 reuniões, das 50 reuniões você faz 25 vendas. Então você tem uma taxa de conversão ali depois do comparecimento de 25%. Vamos trazer assim. O CRM ele entra justamente para você entender aonde está o seu gargalo. Tá na taxa de comparecimento, tá na taxa de agendamento. E ali você consegue distribuir essas informações ao longo do seu mês. O resultado de vendas é o resultado das todas as cadeias anteriores, tá? E aí, voltando à sua pergunta ali, Caio... Deixa eu repetir. Qual é a importância de responder os leads de maneira rápida? Chegou, respondi, qual a diferença que isso faz? A diferença faz porque hoje a gente tem uma sociedade extremamente ansiosa. Então, as pessoas não querem mais esperar. Esperar virou enfiar um punhal dentro da barriga de uma pessoa. Ela prefere receber um punhal do que ela esperar algo, né? Vamos dizer assim, não no literal da palavra. Porque se você demora para responder o seu lead, ele vai congelando, né? E aí acontece que é o seguinte, a gente entende de marketing, de tráfego pago também. Então a gente sabe que a partir do momento que você determina, você direciona um interesse sobre alguma coisa, você saiu ali, voltou, saiu do WhatsApp, voltou pro Instagram, começa a aparecer anúncio. Essa pessoa entrou em contato com mais outras 2 empresas. Cara, se você não respondeu, você já perdeu. Já tá fora da negociação, né? Já tá fora. E só trazer esse ponto de tempo de resposta...
Uma situação, acho que já pode ter acontecido com muitas pessoas, mas aconteceu comigo, que fica muito evidente sobre essa questão de tempo de resposta. Mais no início do ano eu estava focado, né, no projeto de emagrecimento, e apareceu um anúncio de marketing para mim, de um personal, mostrando o resultado dele. Pô, captou minha atenção ali na hora. Gostei do método dele, gostei do vídeo dele, chamei ele. Se o cara tivesse me respondido no momento, tinha saído da venda. Ele me respondeu mais de um dia depois e tinha perdido. Eu nem respondi mais o cliente, o personal. Então, assim, o CRM ele vai trazer essa visão. Pô, quantas pessoas estão ficando sem resposta? Qual está sendo o tempo médio de resposta? Por quê? O pessoal só pensa em vendas, certo? Uhum. Mas às vezes esse lead que você deixou de responder, ele pode ser um lead potencial. E aí onde que cai a culpa? Cai a culpa no marketing, está trazendo leads incorretos. Então se você não tem essa estruturação comercial, você está deixando dinheiro na mesa em relação a não fazer um bom relacionamento, a não conseguir atender a expectativa do cliente. É por isso que eu falo, cara, o marketing em si, os anúncios, ele ajuda demais. A gente vende muito mais por conta deles. Só que isso deixou muito vendedor preguiçoso. Porque eles não acham que todo lead é importante. Ele sabe que se ele não responder o Matheus hoje, amanhã chama mais 2 ele. E ele vai tentar vender para aqueles 2. Aí não vende pros 2. Aí no outro dia chama mais 2. Aí ele não responde. Aí no final do mês ele vai falar assim, pô, mas os leads eram desqualificados. Mas na verdade não. Muitas vezes o lead é bom. Só que você perdeu o momento de compra dele. Você perdeu aquele gás que ele tava exatamente igual o Matheus comentou. O Matheus chamou o cara num dia, querendo comprar no dia, no outro dia o cara foi responder ele. O que aconteceu? O cara perdeu a venda. Perdeu a venda e o Matheus perdeu o interesse também. Olha só aquilo, coisa louca. Então por isso que vem da emoção. Você não pode perder o time da venda. Você tem que estar muito engajado com o cliente ali. Cara, o cara tá te respondendo rápido, dá uma atenção diferenciada pra ele. Liga pra ele, fala com ele, mostra as coisas pra ele. O cara tá demorando pra te responder, monta um fluxo de cadência pra você poder fazer esse contato com ele com mais frequência. Mas não desiste do lead. Porque o nosso papel como vendedor, como comercial, até agora como mentor de time de vendas, é orientar esses vendedores a parar de ser tirador de pedido. A começar a ser vendedor mesmo. Quebrar a objeção, ligar pro cara, reverter venda, tirar do concorrente, trazer para sua base. Então assim, é uma coisa muito louca, mas por isso que venda é gostoso, né? Não tem um certo ou um errado, mas tem um processo para você seguir que dá certo e converte muito. Beleza? E aí, pegando esse ponto, o que é legal a gente também sempre trazer, né? A diferença do vendedor pro tirador de pedido, né? Então a gente vê muitas das vezes aí, a pessoa tem um trabalho ali, no setor comercial de uma empresa, e ela simplesmente acredita que só responder as pessoas no básico vai ser o suficiente, e não vai. Por isso que hoje, né, cada dia que passa fica mais difícil contratar gente pro setor comercial. E se contratar já é difícil, imagina treinar. Porque a gente vive hoje uma escassez de pessoas interessadas. O vendedor, ele tem que ser interessado, o vendedor tem que conhecer tudo da empresa, o vendedor, ele tem que entender que ele é sócio da empresa. O vendedor é o único colaborador que recebe o seu salário fixo e ainda recebe um percentual de cada venda. O cara é sócio, só que ele não se porta como sócio, ele não cobra como sócio, ele não tem a postura com os clientes como sócio. Então é essa mentalidade. E a mentalidade do vendedor hoje, muitas das vezes quando ele vai, quando a empresa vai contratar um vendedor, ela, fulano tá desempregado, bota ele pra vender. Meu sobrinho acabou de fazer o ensino médio aqui, bota ele pra vender. Cara, o vendedor, ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele tem que ter uma mentalidade absurda pra poder suportar a pressão. Tem que estar pronto pro não. Tem que estar pronto pro não e tem que saber tirar o não de uma fala de uma pessoa. Exatamente. Então, assim, exige muito mais atribuições que não são facilmente aprendidas, né? Pelo fato da pessoa ali não ter nenhuma experiência, vem trabalhar com venda. Porque a venda é a alma do nosso negócio, cara. Exatamente. Se o seu operacional não entregar, você consegue ainda estar vendendo e faturando e ajustando o time operacional. Mas se você não tá vendendo, cara, é falta de caixa que tem na empresa, você não consegue pagar funcionário, você não consegue manter sua empresa de pé. Ou seja, quando a gente fala de contratar pessoas para o setor de vendas, a gente tem que contratar a melhor pessoa possível. Tem que ter um bom treinamento e tem que trazer essa visão que o Marcos trouxe. Cara, você é meu sócio a partir de hoje. Você vai receber um pouquinho de cada venda que você colocar. E quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Só que tem um detalhe. Muito empresário também é ganancioso. Vê o vendedor indo bem e não quer pagar mais por ele. Então, se tem uma coisa que eu queria deixar clara aqui na Macaceiros vendedor não pode ter teto de salário.
Quanto mais vender, mais tem que ganhar. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é o justo, né? Ele tá trazendo receita para sua empresa, ele tá trazendo novos clientes, ele tá se destacando e você não vai recompensá-lo só por conta do salário no final do dia, no final do mês. Eu acho que, na verdade, essa pessoa ela tem que ser ainda mais incentivada às vezes, ela até mesmo trazer um treinamento para os demais setores comerciais, trazer até mesmo a porcentagem de outras pessoas do setor comercial para ampliar esse potencial que ele tem e trabalhar isso na sua empresa. O empresário tem que ser inteligente em poder aproveitar, não aproveitar de uma forma ruim, de você conseguir absorver o melhor daquela pessoa para o seu negócio. E isso vai deixar ela satisfeita, isso vai fazer ela crescer pessoalmente. Vestir a camisa da empresa. Exato, e todo mundo se beneficia. Aí, poxa, eu não quero pagar mais para ele, porque já ganha um salário muito bom. Pô, e você, não tá ganhando um salário bom? Cara, às vezes o vendedor vai ganhar mais que o dono da empresa no mês. Porque o vendedor é 100% comissionado, cara. Entendeu? E isso dói o ego de muito dono de empresa. Que eu já vi isso acontecendo, cara. De dono de empresa tá reclamando. Não, mas meu vendedor vai ganhar muito esse mês. Mas, cara, se ele vai ganhar muito, quanto que ele trouxe de retorno pra empresa? Esse sempre foi o meu pensamento, cara. Não faz sentido o vendedor não ter esse teto ali. E é melhor ele ganhar muito ou ele chegar na percepção, poxa, eu já tô limitado aqui em relação ao crescimento nessa empresa. Ou eu tenho que buscar algo novo, ou eu vou começar a empreender. Então, se você perde essa pessoa também, você pode perder muito o faturamento, o crescimento da sua empresa. Sim. Porque ela é destaque, ela tá trazendo retorno, ela tá trazendo crescimento, margem, lucro. Então, assim, a pessoa ela tem que ter esse bom senso de que a comissão do vendedor, ela foi definida para trazer retorno para a sua empresa. Mateus, Exatamente. e lá na Macaceios, a gente vai ajudar o pessoal a contratar melhor, vai ajudar a definir essa parte de comissionamento. Como é que vai ser esse projeto da Maca em relação a esse modelo de contratação para os empresários que chegarem? Então, é justamente isso, né? Porque a gente sabe da dificuldade hoje de encontrar mão de obra qualificada e treinar mão de obra, né? Então, é aquele ponto, né? Dentro da marca, a gente vai ser uma estrutura que a gente vai desde o treinamento até a orientação de como contratar um bom vendedor. Então, a gente vai abraçar justamente vários pontos aqui, né? Justamente que vai ajudar esse empresário a alavancar a empresa dele sem que ele tenha que botar a mão o tempo todo para poder fazer esse treinamento que a gente sabe. No final do dia, não faz. Fala que vai fazer e não faz. Ô Marcos, recentemente você ajudou um dos nossos clientes do nosso projeto novo, da Maca, a contratar. Você trouxe uma pessoa para o time comercial dele. Queria que você comentasse quais foram os pontos que você analisou nessa pessoa e até mesmo para dar de dica para os empresários, para as pessoas que estão assistindo a gente, de como contratar uma pessoa para o seu comercial. O que ela tem que avaliar? O que é importante ser notado dentro de uma entrevista ali para trazer essa pessoa para o time comercial? Para você contratar um vendedor com qualidade, você tem que analisar o quanto de fome esse cara tem. Esse cara tem que ter muita fome. Porque se você mapear que ele não é aquela pessoa que, assim, tá com sede de ganhar dinheiro, tá com sede de crescer, não adianta. Você pode criar a melhor estrutura de empresa possível, com a cultura possível. O que motiva vendedor é dinheiro, cara. E não tem como você manter motivando um vendedor se ele não estiver ganhando dinheiro. Então, para contratar, primeiro passo, entender qual que é o tamanho da fome desse cara. Legal. Para mim, segundo passo, entender se essa pessoa tem caráter. Para mim, terceiro passo, é melhor empurrar um louco, é melhor segurar um louco do que empurrar um bobo. Então o vendedor tem que ter atitude. O vendedor ele não pode ser aquele cara, ai, tudo bem. Não, o vendedor tem que ter sangue na veia pulsante. Né? Então, entender desses princípios e entender também se essa pessoa tem uma qualidade técnica, né? O vendedor tem que saber oratória, ele tem que saber se comunicar bem. Tem que ser organizado. Ele tem que ser organizado. Então, assim, são algumas atribuições, mas o que eu categorizo com maior eficiência, né, assim, isso aqui o cara não pode deixar de ter. É a fome. Fome de ganhar dinheiro, fome de crescer. Porque você trabalha todos os outros atributos em uma pessoa. Agora, motivar ela e fazer ela sentir fome de ganhar dinheiro, isso não tem como. Então, você já tem que analisar diretamente isso. Porque o restante, né, você consegue trabalhar numa pessoa, entendeu? E pra gente já poder ir finalizando aqui já, esse primeiro podcast nosso aqui, qual é um principal motivo para você demitir um vendedor hoje? Demitir um vendedor? Para demitir. Não dá mais para deixar esse cara na empresa. Por que você demitiria um vendedor hoje? Pela falta de atitude.
Eu acho que em alguns momentos é normal. O resultado ele oscila, né? Pra cima e pra baixo. Mas a atitude, ela tem que ser constante o tempo todo pra mim. Matheus, por que você demitiria um vendedor hoje? Eu sei que seu setor é mais o processo, funil de venda e tudo mais, mas você tem uma visão sempre de bastidor, cara, que sempre agrega pra gente aqui quando a gente fala de contratação e demissão. Hoje, você olhando de fora, por que você demitiria um vendedor? A minha visão é que vendedor tem que ter perfil, né? Igual o Marcos trouxe, que tem fome e tudo mais. E eu já não sirvo para ser vendedor, porque eu não... Tem que ter uma boa comunicação, tem que ter uma boa persuasão, tem que entender o momento da pessoa ali, para ter essa fome e conseguir converter ela em questão de vender do produto. Então, eu sempre gosto de analisar o perfil da pessoa. Poxa, essa pessoa tá se encaixando no perfil da empresa, na cultura da empresa? Além do perfil dela, como que tá as métricas dela também? Porque no início pode ser que a pessoa não consiga até pegar todo o processo da sua empresa, conhecer todos os seus produtos, entender quais são as objeções, ter experiência em relação aos processos de venda com os clientes. Pode ser que ela não traga um resultado no nível expressivo. Uhum. Mas se a pessoa também não evolui, e o CRM pode trazer essa informação junto com outros dashes de análise, aí a gente tem que parar e pensar. Tá fazendo sentido a gente continuar investindo nessa pessoa permanecer aqui na empresa? Então eu vou muito dessa parte de dados analíticos ali, para ver se, não necessariamente compreendendo o momento da pessoa, mas se a pessoa também não estiver evoluindo, por que faz sentido permanecer com ela na empresa? Pô, mas aí você vê a importância do Matheus no time, né? A gente já vai direto na pessoa, na comunicação, no comentário. Calma, gente, vamos ver os dados aqui, o que tá acontecendo. Mas é isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso primeiro episódio. Vocês querem complementar alguma coisa pra gente poder finalizar? O que vocês acham? Não, então, pra complementar, só pra trazer um ponto. A Maca Sales, ela veio justamente para poder ajudar você, empresário, né? A gente não criou esse projeto, a gente não criou esse negócio pensando, vamos criar um produto. Não, a gente criou para poder solucionar os problemas dos nossos clientes. E hoje eu tenho certeza que você também tem os mesmos problemas, porque você tem um time comercial, você tem uma empresa, você precisa melhorar a eficiência do seu time, a qualidade da conversão. E para onde que você vai buscar essas informações? Para onde você vai buscar esse programa de mentoria de aceleração? A Maca Sales tem para você. E para complementar aqui também, então, se você é empresário, você é empresária, você tá com dificuldade de vender mais, às vezes o seu problema não é o seu marketing, o seu problema é o seu vendedor, é o seu time de vendas, como que ele tá estruturado. Então, se você não sabe como seu time tá, como é que ele tá performando, você quer saber como melhorar, você não dá treinamento para eles, a Maca Sales é o projeto ideal para você. Lá a gente vai te ajudar em todas as etapas, desde a construção de um funil de vendas, da sua esteira de produtos, do seu treinamento de SDR até o seu treinamento de closers e a apresentação de proposta. Então você precisa conhecer a Maca Sales. A Maca Sales é um projeto novo que os clientes que já estão dentro dela já estão tendo resultado e você pode ser a próxima também. Boa. É isso. Gostaria de agradecer. E para contextualizar ainda mais, a gente tem essa visão de proposta comercial, de estruturação comercial. Só querendo ou não, o comercial ele olha para todos os pontos do seu negócio. Uhum. Então, com a nossa experiência, com todos os nossos clientes que a gente já teve, com todos os nossos resultados, a gente realmente vai trazer o resultado ideal e a estruturação ideal para as pessoas que precisam dessa estruturação que a Maca Sales vai proporcionar. É isso aí, pessoal. Então, se você tá aqui no YouTube, já se inscreve no nosso canal, já curte aí e vamos para cima. Bora para cima. Bora pra troca. Valeu!